Há um chamado silencioso, nas histórias não contadas, nos sorrisos interrompidos, nos laços quebrados pela dor invisível. Esse chamado vem da maior epidemia silenciosa da história da humanidade, o trauma psicológico. No Brasil, 9 em cada 10 pessoas carregam marcas de trauma, um peso que não desaparece com o tempo e que atravessa gerações, perpetuando ciclos de dor e sofrimento. Esse ciclo precisa ser interrompido. Mas existe uma realidade complexa. Há somente uma ínfima parcela de profissionais realmente preparados para acolher as feridas do trauma psicológico, e as terapias e conhecimentos capazes de curar essas marcas ainda são inacessíveis para a maioria da população, revelando um abismo entre o sofrimento e a cura. O Instituto Brasileiro do Trauma nasce para mudar essa realidade. No IBT, acreditamos que grande parte do sofrimento humano poderia ser evitada se o conhecimento e terapias especializadas em trauma alcançassem quem mais precisa. Todos merecem acesso aos tratamentos mais avançados e eficazes para se libertar de um ciclo de sofrimento e reencontrar o direito de viver com leveza, dignidade e a esperança de uma vida cheia de possibilidades. Para isso, estamos reunindo pesquisadores, terapeutas, representantes de diferentes modelos terapêuticos de tratamento em trauma psicológico, além de sobreviventes de trauma, para integrar saberes e encontrar soluções sofisticadas e acessíveis para um dos maiores problemas estruturais da história. Queremos começar uma revolução e transformar o Brasil em um país informado sobre trauma, para que esse tipo de informação chegue até você com qualidade, responsabilidade e na sua língua materna, o português. Estamos aqui para responder esse chamado e transformar esse eco das dores não ditas em ação e compaixão. Esse é o nosso compromisso. Instituto Brasileiro do Trauma. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa segunda temporada do TraumaCast. E você já viu que tem coisa diferente aqui nesse último episódio. Você já viu que a vinheta mudou, que eu tô aqui com uma das poucas roupas azuis que tinha no meu armário. Então, o que tá acontecendo aqui, gente? A gente tá diante do episódio mais importante, mais especial de todas as temporadas do TraumaCast, porque hoje é o lançamento oficial do Instituto Brasileiro do Trauma, que eu já falei tantas vezes aqui pra vocês, em vários dos outros episódios de podcast, desde a primeira temporada. Esse é um projeto que está sendo gestado há mais de 2 anos e que precisou de muita coisa para acontecer, muita coisa de trabalho mesmo, muita coisa de trabalho interno. Se eu contar para vocês tudo que eu tive que fazer internamente para poder fazer esse projeto vir ao ar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E eu tô muito feliz de finalmente, se vocês poderem estar tendo acesso ao nosso site, verem um pouquinho da nossa missão, visão, valores, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Então esse episódio é um episódio de transição, porque oficialmente o TraumaCast vai passar para dentro do Instituto Brasileiro do Trauma. E esse episódio é muito especial, gente, porque hoje eu vou conversar com 2 pessoas que, se não fossem elas, você não estaria aqui vendo esse episódio, você não estaria vendo o TraumaCast, né, passar para dentro desse guarda-chuva do Instituto Brasileiro do Trauma, e você não veria tudo que a gente vai criar de maravilhoso com o Instituto, porque essas pessoas são as que estão fazendo isso acontecer junto comigo. Então, estou recebendo nada mais, nada menos do que 2 terapeutas, assim,
na minha opinião, entre as melhores do Brasil, tá? Posso falar com propriedade de causa, porque já fiz sessão com as duas são incríveis. As duas trabalham com manejo de trauma, com muitas outras coisas, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre elas. Detalhe de currículo a gente bota em descrição, né? Porque eu quero que vocês conheçam as pessoas que estão aqui. Então, com vocês, as cofundadoras do Instituto Brasileiro do Trauma, Bruna Prestes e Carla Labate. Oi, amiga! Oi, amiga! Obrigada por esse convite, amiga. Obrigada, já tô toda arrepiada aqui ouvindo assim. Que ótimo! Ai, gente, que bom poder estar apresentando vocês oficialmente para todo mundo que já está acompanhando a gente aqui no TraumaCast. E passar o bastão, não só, né, do TraumaCast entrar no IBT, mas assim... Vocês vão ter um descanso da minha cara, pessoal! Vocês não vão ver mais só uma única apresentadora. Vamos ter 3 apresentadoras aqui na nossa 3ª temporada. Então, estou muito feliz que as pessoas possam conhecer vocês como eu conheço. Que elas possam ter o prazer de conhecer vocês como eu conheço. De beber da sabedoria de vocês, da cura de vocês, da potência de vocês, da medicina de vocês. Meu Deus! Vocês são foda pra caralho, sério. Muito obrigada por estarem aqui. Somos, né? Que tríade ótima, que bom estar aqui com vocês. Pois é. Bom, e se você tá aqui, você já viu que a Carla é o segundo, né? Você tá aqui de TraumaCast, já é o seu 2º episódio aqui, né? Tô maratonando, vamos maratonar. Então, daqui a pouco a gente fala sobre a Carla, mas, Bru, primeira vez que você tá aqui no TraumaCast, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Quem que é a Bruna? Bom, a Bruna é uma pessoa, eu acredito no amor. Você é, amiga. E não no amor romântico, que eu também acredito, mas no amor, assim, universal, sabe? No amor incondicional. Eu acho que o amor foi o que me curou, o que me salvou. E acho que se eu pudesse resumir, né, quem é a Bruna, é uma pessoa que acredita no amor. Então, eu acredito que se a gente faz tudo com amor, eu acho que tudo fica perfeito como tem que ser. Exato. Sabe? Exato. Então, eu sou uma pessoa que eu estava completamente perdida. Antes de ser terapeuta, eu estive advogada. Então, assim, advogada no ramo imobiliário. Meu Deus, então, tava parecido. Tinha se encontrado bastante, tava bem alinhada. Tava super alinhada com quem eu realmente sou. Então, hoje estou terapeuta, que é o que está alinhado com o meu propósito. E eu falo não um propósito, assim, de acreditar que o trabalho tem que ter um propósito maior, mas é que está alinhado com a minha essência. Sim. E eu acho que o amor faz isso. O amor alinha a gente com quem a gente verdadeiramente é. Sim. E então eu quero levar esse amor para as pessoas. Acho que o IBT é muito sobre isso também. A gente tá nesse alinhamento de poder levar para as pessoas sentirem também que elas são amadas, que elas não estão sozinhas. E é isso que eu busco fazer na minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia. Que linda, que linda. E é uma das pessoas mais competentes que eu já trabalhei. Vocês não sabem como é pequenininha essa carinha de fadinha com esse babadinho no ombro dela. Mas isso aqui trabalha, menina, igual um caminhão, tá? Então, graças a Deus, até porque pro IBT nascer, vocês não têm noção do quanto que a gente tá trabalhando, né? Multipotência, Bruna. Exatamente. Assim... Consegue ser essa psicoterapeuta incrível e ainda por cima a empresária que o IBT precisa, Sim. né? Graças a Deus. Que bom ter você aqui, amiga. E você, amiga? Você já se apresentou no outro, mas aqui você tá nesse contexto, nós 3 aqui, né? Quem é a Carla? Enquanto eu tava escutando vocês, a palavra que tava me vindo assim internamente é bem-aventurança. Eu sinto que minha alma se encanta com isso, bem-aventurança, que sejamos todos bem-aventurados. E o IBT é uma oportunidade da gente trazer isso para as pessoas, para que as pessoas possam viver essa aventura que é estar aqui, com todos os seus desafios e oportunidades e bênçãos, e que a gente possa, todo mundo, né, unir talentos, somar forças, cada uma na sua ressonância, na sua essência, para que a gente possa realmente criar um mundo melhor, um Brasil melhor. Então, eu aqui... Nossa, eu fiquei escutando a Bru falar, né, um pouquinho da trajetória dela, eu sinto que tudo se integra, né, a advogada, a terapeuta, a criança, tudo que vem da história de cada uma. Sim, faz parte. E para mim também, assim, a artista, a atriz, a terapeuta,
Professora de yoga, melhor que a professora de yoga que eu já conheci. Tudo vai integrando e vai somando forças para que a gente se torne o que a gente é cada vez mais. Então, é isso que eu sinto de trazer, assim, nesse início. Pequeno, né? E, gente, hoje vocês vão conhecer, assim, um pouco dos nossos bastidores, como a gente se conheceu, o que a gente acredita pro IBT, por que esse projeto veio. E vocês vão ver que, na verdade, eu falo assim, a gente tá muito a serviço, né? A serviço de quê? Algumas pessoas vão falar a serviço de Deus, mas embora nenhuma de nós tenha uma religião específica, pelo menos aqui entre nós, tá? E respeito todo mundo que tem. A serviço do amor, a serviço da cura, da humanidade, sei lá. Mas a gente realmente tá. E quando eu falo isso é porque tudo que aconteceu pro IBT chegar até aqui foi assim, parece que teve uma mãozinha divina. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho desses bastidores, como a gente se conheceu, o que a gente acredita pro IBT, os nossos projetos futuros. Então se faz sentido pra você participar, estar junto de um instituto que quer realmente trazer a visão informada sobre trauma para o Brasil, fica aqui, porque eu acho que você vai achar muito interessante. Então, eu acho que pra gente primeiro criar um contexto, né, porque eu acho que é muito linda a conexão que a gente tem. Vamos começar a contar pro povo como que a gente se conheceu um pouquinho? Bruna, como é que a gente se conheceu? Conta aí. Gente, bom, estava eu, né, advogando, e soube pela internet que Natasha ia dar uma palestra de autoconhecimento do lado da onde eu trabalhava na época, e foi um período assim bem desafiador para mim, que eu estava passando por muitas crises de ansiedade, estava assim exausta, e naquela época ninguém sabia o que era trauma. Hoje eu posso dizer que eu estava completamente traumatizada, colapsada, mas naquela época eu não sabia, então era assim, só crises de ansiedade, cabelo caindo, assim, horrores. Isso, você vê que recuperou, né? Recuperou bem. Gente, trabalhar trauma adianta. Trabalhar trauma pode fazer o seu cabelo crescer. Não é cápsula que você vai tomar que resolve. Como, né? E como? Tá super conectado. Total. Assim, tudo que a gente expressa é um trabalho interno. Exato. Então, tava desse jeito, eu vi uma palestra e algo me chamou. Eu não sabia o que era esse algo. Vem, Bruna. Mas eu senti um chamado interno, sabe? Tocou o meu coração. Eu falei assim, eu vou nessa palestra aí. Essa doida. Do lado da onde eu tô trabalhando, eu vou. Acho que eu preciso disso. E quando eu assisti a palestra, eu só lembro de eu sair de lá, assim, caramba, é isso. É isso que eu preciso na minha vida. Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo, porque algo de errado não está certo. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que... isso não tá normal. Então, eu preciso olhar para mim. Sabe? Eu só sentia isso. Eu lembro de eu voltando dentro do Uber, da palestra até em casa, eu chorava, assim, a lágrima escorria. Mas era aquela lágrima de alívio, sabe? Eu encontrei... já logo ali, exato, eu encontrei a pontinha do fio para começar, sabe? Imagina um novelo de lã, todo embolado, e eu encontrei o pontinho do fio, tipo, é isso aqui. E eu só falava, é isso, é isso, é isso. Que linda. E aí, Natasha deu um curso, eu fui para esse curso. E aí tem mais outro, ela foi pro segundo. Foi pro segundo. Aí descobri que ela morava perto de mim. Falei, quer carona? Eu falei, do nada. Do nada. E essa turma era uma turma grande, né? Quando você tava lá. Uma turma bem grande. Sei lá, 40, 50 pessoas, não lembro. De 50 a 60 pessoas. E aí, do nada, eu resolvi oferecer carona pra ela. Quer ir comigo pra casa? Eu te dou uma carona. Tudo bem. Eu também peguei carona com a Natasha. Agora pensei aqui, falei, eu também peguei carona com Cara, ela. mas a Bruna fala que não é bom entrar no carro comigo, não. Como é que entra no carro comigo? Você entra no carro com a Natasha? É uma... Deixa eu falar com não vocês aqui. Fala com eles. Você entra no carro com a Natasha, os seus traumas começam a ser processados, assim, natural. É um negócio que não tem como você impedir. O carro começa a andar, o processamento começa junto. Então, assim... Avião também, tá? Só pra avisar. Avião Meios de transporte em geral. Natasha, em meio de transportes, eu acho que é como ela processa o trauma das pessoas. Então, assim, cuidado, se você não quer olhar para os seus traumas, não entre em nenhum meio de transporte com a Natasha. Cara, que curioso é isso mesmo. Rolou um troço em meio de transporte. Que coisa, mas tenho que dizer que ela é uma motorista trauma-informed. Ela vai cuidadosa com a gente, entendeu? A gente vai processando, mas com muito amor, muito cuidado, responsabilidade. Você tinha um trauminha de carro, eu fui tudo... E aí, amiga? Totalmente, maravilhoso. Foi a primeira pessoa da minha encarnação
que foi tão trauma-informed no carro comigo. Eu agradeço por isso. Que ajudou. lindo, amiga, que lindo. A gente tenta ser trauma-informed não só na Que teoria, na lindo. prática, né? Que lindo. Todos nós, graças a Deus, né? Mas aí a Bruna, na época eu tava precisando contratar uma pessoa. Aí foi bem assim, a Bruna entrou no carro, sei lá. O que aconteceu? Entrou no carro, é assim que eu lembro, gente. Se foi assim, não sei. Entrou no carro, eu olhei pra ela do nada e falei assim, tô precisando de uma pessoa pra fazer isso e isso. Aí eu virei pra ela, é você. Ela, tá bom. Saiu com emprego, entrou no carro, saiu com Gente! job. Aí eu falei, de fato, sou eu. E assim, pra mim, gente, quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente tá ali entregue, eu acho que tudo flui, sabe? Acho que Deus ali ouviu minhas Encaminha. preces. E você tava querendo fazer uma encaminhou. transição de carreira Eu naquela estava época, né? querendo fazer uma transição de carreira naquela época. E a partir de então, eu fiz vários cursos de autoconhecimento, várias formações como terapeuta, comecei faculdade de psicologia. E aí, fui fazendo. Foi assim que eu comecei a minha transição de carreira. Natasha foi a porta aí de entrada para minha transição de carreira. E é muito louco, né? Porque é esse reconhecimento. É você. E ela, é. E aí, simplesmente, desde então, 6 anos de amizade, nunca tivemos uma discussão, trabalhando juntas desde que a gente se conheceu. Sim. E a Bruna viu também toda a minha transformação, meus processos, enfim, já sabe todos os traumas de cima, baixo, de baixo, acima. Vivemos todos os processos ali juntas, né? E ao longo do tempo, quando a ideia do IPT veio, que a gente vai falar sobre isso depois, eu senti que ela tinha que fazer parte, e é isso, estamos aqui hoje, né? Foi. E o universo não une só uma pessoa, até porque para esse projeto ele precisa unir muita gente. Nosso encontro também foi, né, amiga? Nossa, assim, é tão espiritual quanto, é engraçado como é. Porque eu só tô aqui, Deusão, o que tu quer? Tu vai mandar pra quem? Pra fazer o quê mesmo? As pessoas isso. certas aparecem na hora certa, no momento certo. É impressionante, né? Conta aí, da sua perspectiva, da sua ótica, como Fui foi nosso convidada encontro? para levar uma prática para um retiro de espiritualidade. Sim. E antes de ir, eu tinha começado a acompanhar o trabalho da Nath fazia pouco tempo, na verdade. Eu também. E aí um amigo nosso em comum falou assim, você tem que estar nesse retiro, você e a Natasha vão fazer alguma coisa. E eu falei, ok, sei lá, sabe quando você fica assim, ok, tá bom. E aí, beleza, cheguei lá, era uma quantidade de energia que eu falava assim, o que tá acontecendo nesse espaço? Quero esse retiro espiritual, foi o retiro mais intenso que eu já fiz na minha vida. Foi muito profundo, um encontro de muitas almas em comum. E aí a Natasha deu uma palestra longa de trauma e espiritualidade, né? Muito legal essa integração no retiro. Sim. E aí tinham sido muitas palestras naquele dia, né? E a gente chegou e já, assim, começou a conversar como se a gente se conhecesse há anos. Exatamente. Mas ok, eram muitas coisas acontecendo no retiro, e aí ela deu a palestra dela, e eu lembro de ficar escutando e pensar assim, meu Deus, assim, a integração perfeita do que eu tenho vivido, sabe? A espiritualidade e o trauma são 2 pilares do meu trabalho, né? E aí, em seguida, eu conduzi uma vivência, uma prática. Nossa, acho que essa parte da prática é melhor eu contar, né? Exatamente, eu ia falar, conta por dentro como foi, eu posso contar por fora, eu sei que por fora... Conta. Tinha o quê também, umas... 20 pessoas, talvez, não Tinha sei. um pouco mais, não era? Ah, menor ideia. Não tenho, eu tava 30, lá onde você sabe que eu exato, tava. não sei quantas pessoas eram, mas tinha um grupo de pessoas, e eu olhava pra Natasha, e a Natasha entrou em êxtase, por fora, ela entrou em êxtase, ela tava deitada e ela chorava e ria, eu olhei e falei, tá ótima, vou deixar ela ali. E vou cuidar das outras pessoas que tá um pouquinho mais e que vou troncha. cuidar das outras pessoas que estavam precisando de um pouco mais de cuidado, e era uma prática de yoga, mas muito sensível ao trauma. Não, era uma prática de yoga informada sobre trauma. Exatamente. 100%. E ainda mais depois de tudo que a gente tinha acessado, precisava desse cuidado, porque quando a gente vai para o corpo, depois de acessar tanta informação, o corpo começa a querer se relacionar com aquilo, né? Então eu tava ali naquele cuidado e a Natasha tava maravilhosa. Eu fiz um carinho assim no pé dela, falei, vamos seguir Vai, só. se joga aí, você tá ótima. Por dentro, como foi? Por dentro. Gente, tira as crianças da sala que eu preciso falar um palavrão. A puta que pariu. Não, assim, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar todos os tipos de técnicas de manejo de trauma. Eu gosto de ver como é que é o MDR, como é que é a focalização, como é que é um yoga informado sobre trauma, como é que é... Enfim, adoro. Porque eu acho que não existe uma única forma para as pessoas se curarem. Sim. E eu gosto de explorar como cada uma dessas estratégias, técnicas, mexem aqui dentro e o que elas fazem. E eu nunca tinha passado por uma aula de yoga trauma informed.
E aí, Carla começa assim, eu tava morta, pra te falar a grande realidade. Eu também, tá? Estava exausto, todo mundo Todo muita mundo jogado coisa, na BR. E a minha expectativa era... Amiga, eu vou até ser muito sincera. Vou ser sincera do jeito que eu nunca fui. Eu, por dentro, tava assim... Vontadezinha de subir pro meu carro pra dar uma dormida. Eu também tava com essa vontade. Você também Tava tava? exausta. Eu tinha tido 5 palestras seguidas. Eu falei, gente, tava todo mundo super mental. É Super desafiador mental, você pegar uma egrégora e super levar pra uma mental prática e ir pro... somática, né? E aí eu falei, pô, mas me respeita a Carla, né, Natasha? Deita, vai e faz essa prática. Quando ela começa a fazer, eu começo a sentir um fluxo de poder passando pelo meu corpo. Um negócio, eu começo a sentir uma regulação, um estado de graça mesmo. Eu entrei em um estado de graça naquela. Eu falei, que ela tá fazendo aqui é magia, ela jogou um pó de pim-pim-pim. Isso aqui que essa mulher fez aqui. O tom de voz, a música, o jeito que ela ia conduzindo. Depois a Bruna pode falar das experiências dela com as sessões da Carla. Eu comecei a falar, que é essa mulher? Pelo amor de Deus. E aí, quando eu tava lá no estado de graça, eu ouvi assim, que bom que você chegou. Eu tava só te esperando pra fazer IBT. Entre aspas. E aí, eu pensando, você é louca. Tava só esperando quem? Você acabou de conhecer a mulher. Aí tu vai ver, você é maluca? Tipo, só que era uma certeza no meu coração tão grande. Eu pensando, como é que eu vou falar pra Bruna isso? Bruna, então, te contar um negocinho. Acabei de conhecer uma pessoa. Eu sei que a gente já tá aqui há alguns anos, mas a pessoa vai entrar como fundadora também, se vira, entendeu? Então, assim, foi muito... E aí, quando acabou, eu tive que falar pra ela, cara, que é isso? Você tem alguma magia no seu trabalho. E aí, se você quiser contar como a parte do carro, tem a parte do carro, gente, que eu seduzo pessoas no carro, e vocês aí, viram, né? acabou o retiro, eram 3 dias, né? No último dia, a gente estava assim, best friends forever. Já, e depois aí, disso. no último dia, a gente descobriu que a gente estava no mesmo voo, sendo que a Natasha mora numa cidade e eu moro em outra. E a gente falou, nossa, a gente tá indo juntas? Ok, vou tentar mudar então o meu assento do avião pra gente conversando, né? Porque parece que tem... alguma coisa aí pra gente conversar. E aí a Natasha, então vamos de carona comigo. Bom, tinha um monte de gente querendo pegar carona com a Natasha, viu? Vou falar. Um monte de gente querendo... Olha, e a Bruna já avisou o que acontece. Pegar carona com a Natasha. E aí, mas era pra ser nós duas, né? E aí a gente foi, quando entrou no carro, vou trazer esse contexto aqui, já que a gente falou disso, eu processando, né, várias coisas, tem um registro de trauma de carro, e aí eu dei uma seguradinha assim na porta, aquela, né, e a Natasha falou... Tá tudo bem? Eu posso fazer alguma coisa pra você ficar mais tranquila? E aí eu lembro de sentir assim, meu Deus, isso existe? Que bom, alguém que só te nota assim rapidamente e toma um cuidado e cuida de você. E aí eu já me apaixonei, já tinha me apaixonado, mas nessa aí, hora eu fudeu, falei, né, cara, amiga? que bom que existe alguém assim. E aí chegamos, não conseguimos mudar a coisa do avião, mas a gente viu que só tinha 2 lugares disponíveis no avião, que eram na fileira da Natasha, ou seja, era pra eu sentar do lado dela real. E aí chegamos lá, bom, tudo fluiu para que isso acontecesse. E quando a gente subiu o avião, eu vou contar essa parte, porque é essa muito... parte você precisa contar. A gente começou a subir, e aí a Natasha já começou assim, do aeroporto, a gente começou a falar em Garopaba, que a gente tava, a gente parou na porta de embarque do próximo voo dela em São Paulo, porque E tipo assim, e não deu tempo de... Amiga, a gente falou 8, 9 horas seguidas, sem parar. Eu tava exausta depois, porque assim, eu nunca fiquei tanto tempo amiga, eu tive falando que fazer com um alguém. retiro de silêncio no próximo dia. Pra eu poder... Mas é porque Totalmente. parece que eu precisava falar. A sensação era que a gente sei lá. tinha se reencontrado e que a gente precisava atualizar algumas coisas pra seguir. Isso. Era bem isso. E quando a gente começou a subir, ela falou assim, olha, eu sei que é muito louco, assim... Não falei nem com Bruna, ninguém... Ela né? falou, não conversei nem com a Bruna ainda, mas eu tô fundando o Instituto Brasileiro do Trauma e eu sinto que você é parte disso. E aí eu com uma sensação dentro de sou mesmo e não sabia nem o que era. Sou mesmo parte do quê que eu sou parte? Do quê? Mas eu sabia que significa? tinha alguma coisa acontecendo ali. E aí a gente começou, ela falou, olha, não sei se é como fundadora, não sei que é parte corporal, a gente vai descobrir juntas, mas eu vou abrir esse espaço e vou deixar essa semente com você. Se vai brotar ou não, eu não sei, mas ela trouxe. E aí, quando a gente começou a subir, nessa troca que arrepiava tudo, de repente a gente olhou pela janela e tinha uma lua cheia na janela, do lado nunca vi de um onde a avião gente desse estava, jeito. que parecia que o avião estava indo para a lua. Exato. E aí eu falei, Nath, olha isso, que coisa maravilhosa, nunca vi isso desse jeito do avião. E a gente ficou as duas assim, uau. E aí, de repente, eu olhei para o outro lado e quando eu olhei, tava o pôr do sol. Sol gigantesco, lado, laranja, as duas janelas alinhados, assim, ó. entre nós, assim. A gente tava no meio do avião, o negócio era
Aí a gente ficou as duas assim, eu falei, meu Deus. Aí a gente fez uma mentalização, assim, a gente parou tudo, vamos mentalizar alguma Foi coisa. a única hora que a gente calou a boca. Foi mesmo. A gente ficou em silêncio por, deve ter sido 1 minuto. Mas assim, a gente mentalizou e eu senti uma consagração, assim, uma coisa muito, um alinhamento mesmo. Foi. Dos astros. Dos astros. Tipo assim, gente, vamos dar um sinal pra elas que elas não estão doidas? Não Talvez vamos deixar vamos só dúvida. alinhar lua e sol rapidinho aqui nesse Rapidão, avião. só assim, bem básico, bem básico. Exato. E aí eu cheguei em casa e falei pro Kim, que vocês já conhecem. Falei, cara, rolou um negócio, um encontro, eu ainda tô integrando, assimilando, mas eu acho que alguma coisa tá acontecendo. E assim, foi só fluindo, né? E aí ela me conectou com Bruna, falou, mas peraí que tem uma pessoa, você precisa conectar com a Bruna. E aí é como se, assim, foi a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida. Só isso. A Bruna foi a pessoa mais fácil que eu já conectei na minha vida, porque era muito natural, fluido, não tinha, a gente só se reconheceu. Se conhecia. Parece que não tem explicação, Não gente. tem, E olha que, pra mim, não é fácil me conectar, assim, com as pessoas. Pra mim também não. Exato. Pra mim também não. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque quando duas pessoas não são fáceis de se conectar, era pra ter um encontro e ficar ali né? Aquela cara assim, É que tem trauma no histórico, né? Então a gente Exato. fica observando e tal, mas com a Bruna foi fluido demais, foi lindo. Quando a Natasha me falou assim, olha, então, a Natasha foi cheia de dedos, porque, falar imagina, comigo. não tinha falado nem com a Bruna naquela hora que eu te falei isso. Louca? Surtada. Cheia de dedos assim, olha, amiga, então, eu conheci uma pessoa no retiro, e aí, nossa, queria muito chamar ela pro IBT, eu meio que já chamei, mas claro que preciso que você conheça ela, preciso saber a sua opinião. E eu só senti, assim, eu Juro. tudo bem. Ela nem tinha conhecido você ainda. Ela falou assim, tá bom, amiga. Eu falei, mas bom, amiga, tá é que eu tudo meio que bem. falei até que, sei lá, às vezes ela podia fundar com a gente. Com aquela cara de... Natasha, Trouxe E a Bruna, tá bom. tá bom, amiga. Aí eu falei... É que eu confio muito na Natasha também. Sim. Eu confio muito nas escolhas dela e eu acho que a gente teve muitas conversas maduras e Sim. sinceras, honestas, para que a gente se alinhasse realmente em fundar o IBT. Então, eu sei que se ela decidiu, né, encontrou alguém e sentiu essa conexão, Ai, que poxa, lindo, amiga, eu você confio confia em assim, você. nesse Sim, nível. nesse nível. Não, E aí, quando eu conheci Carla, foi assim. Aí você entendeu, né? Aí você Tô entendeu, né? apaixonada até hoje. Agora, Até hoje a gente tá apaixonada uma pela outra, e é isso. E é muito lindo, né, ver Tem mais pessoas chegando, obviamente, esse projeto. O Instituto Brasileiro do Trauma, gente, é uma ONG. É uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, a gente entende que para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, os projetos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje ainda. Não vai dar tempo de falar tudo, porque a gente fala pra caramba, né? Você Coisa, acha? tá? A primeira pergunta. Enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem. E a gente sabe que o potencial da gente realmente causar o impacto na sociedade vai ser muito maior se for assim. Então, a gente teve que viver todo mundo novo, né? Estatuto social, como é construir uma ONG, advogado, o que envolve. E em todo esse processo, fluiu muito entre nós. Eu acho que a gente está conseguindo trazer a abordagem Trauma Informed para a forma Internamente, como a gente opera internamente, né? Como vocês enxergam isso? Como é isso? Enquanto você fala, minha pele conversa junto, né? Trauma é maravilhoso, porque a gente começa a sentir no corpo o que tá acontecendo. Enquanto você fala, eu vou me arrepiando, porque assim, foi tão fluido. Tá sendo tão fluido, tudo. Uau, sim. É tão natural a gente trabalhar juntas, de um jeito que é novo pra mim, assim, nesse contexto, o ONG, uma coisa muito nova, mas que a gente foi sentindo que nós não estamos sós. Tem um amparo, né, espiritual, mas também de muitas pessoas incríveis que estão aparecendo. Chegando, E de repente nos dão uma luz, um caminho, e a coisa tá acontecendo. E aí o caminho de cada uma vai integrando nas coisas que a gente vai fazendo. É muito legal. E tem muito cuidado, né? Tem muito cuidado, assim, uma com a outra. Então, um dia que uma tá precisando de mais cuidado, não, peraí. O mais importante é que a gente esteja bem e coerente com o que a gente quer oferecer. Exato, essa coerência eu sinto. E aí eu acho que é isso, né? Tipo, demorou muito pra sair do papel. Esse projeto já existe no papel há bastante tempo. Mas porque as coisas têm que se alinhar, né? Inclusive, a gente teve que fazer muitos trabalhos internos. A lua. A lua tem que se alinhar. Além do sol e da lua,
nossos Tudo, traumas, né? Porque pra Sim. querer abrir um projeto como esse, a gente tem que ter se trabalhado. Mas eu tô Estar, percebendo né, que assim. entra num estado de fluxo quando a gente tá nessa energia do amor que a Bruna trouxe, Sim. né? De realmente estar aqui pra servir, pra ajudar as pessoas e porque a gente realmente acredita que isso aqui pode mudar realmente o rumo das coisas. E falando, antes da gente falar especificamente do IBT, acho que tem mais uma pergunta que eu quero fazer mais de cunho pessoal, o pessoal que já tá cansado de saber por que eu vim falar de trauma, por que eu acho que esse tema tem o poder de transformar a sociedade, mas quero ouvir um pouquinho de vocês. Bru, por que esse tema te chamou também? Por que você topou ser fundadora do Instituto de Trauma? Me conta um pouquinho aí pra galera. Porque eu era a pessoa que eu tinha certeza que eu não tinha trauma. Não tem traumas. Eu sou livre de trauma. Graças a Deus, uma infância maravilhosa, perfeita. Meus pais são ótimos, pais amorosos. Então, assim, minha infância foi maravilhosa. E eu tô toda perfeita, cagada não tem aqui, nenhum não sei trauma. porquê, inclusive. Mas assim, eu tô com crise de ansiedade, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas não tem nada acontecendo na minha infância. E aí, quando eu começo a conhecer sobre trauma, entender o que é trauma de verdade, eu falo, opa, Interessante. talvez tenha alguma coisa aqui que, né, talvez eu tenha algum traumazinho, não sei. Zinho. E aí, um ou outro, Aí não negócio acaba. ou outro que aconteceu, eu começo a perceber que o perfeccionismo que eu tinha e ainda tenho um pouco, né, porque também não é algo que a gente precisa falar sobre isso, né? Não são 30 anos da vida vivendo de uma forma, e aí em um ano, pronto, mudei, assim, Milagre. da água pro vinho, não é um milagre, é um processo. Então, eu falo, assim, com muita tranquilidade que ainda estou nesse processo, né, de olhar para os meus traumas, mas cada vez mais melhor. Né? Então, vai melhorando, vai evoluindo nesse processo. Então, eu começo a perceber que o perfeccionismo, a ansiedade... E era muita ansiedade, E minha era amiga. muita Mas muita ansiedade e aquela sensação de exaustão e cansaço o tempo todo, Colapso. de dormir e acordar como se eu não tivesse dormido, ainda tô cansada, de parar assim, hoje é o meu dia de descanso. E o corpo ficar tenso, Não conseguia viver em descansar. tensão, viver em estado de alerta, isso não era normal. Porque o que acontece é isso, né? A gente acaba normalizando, a gente passa tanto tempo assim e a gente aprende tanto a negar o que a gente sente, isso aí não é nada, a criança cai e não é nada, para de bobeira, chora não. Chora não, fica quieto. Não foi nada, passou. A gente vai aprendendo a fingir que tudo passou. Mas a gente tá fingindo, não passou, tá aqui, tá registrado ainda no corpo. E eu fui percebendo que toda essa tensão, toda essa ansiedade, todo esse perfeccionismo era trauma que ainda estava registrado no meu corpo. Então, assim, eu percebi que não era normal você viver numa casa em que as pessoas gritam com você. Porque isso, para uma criança, para um adulto, você ouvir um grito, talvez... dependendo, não vai ser tão ativador. Mas para uma criança, ouvir um grito, um barulho, pode ativar, vai ativar o sistema de alerta dela. Então, para uma criança, uma coisa que é boba. E quando a minha irmã nasce, a minha mãe começa a dar mais atenção para minha irmã. E isso é natural, normal. Eu já tinha 2 anos e 7 meses, minha irmã era um recém-nascido, então ela vai precisar um pouco mais de atenção. Só que para uma criança, como a criança recebe isso? Não, peraí, não posso pegar você no colo agora que eu tô agora com a sua irmã. E você era um bebê ainda. E eu ainda era um bebê. Você tem memória disso? Tenho. Uau. Tenho. E eu lembro que para mim era... Pessoa que já começa uma sessão aqui. Isso, sobre isso, né? Pra mim era uma rejeição. Tipo, minha mãe não está me pegando no colo, ela está preferindo a minha irmã. Só que eu, adulta, compreendo hoje, mas isso não... Eu, adulta, compreender não tira a dor da criança, a dor que a criança viveu. Para a criança, isso foi uma rejeição e pronto. Então, no meu processo, foi necessário reconhecer dores que eu passei. Eu assim, sei que a maioria das pessoas da minha geração, da nossa geração, né, era normal você ser repreendido
fisicamente, você apanhar. E isso, gente, para uma criança é muito ativador, é muito traumatizante. Sim. Não só não ajuda, como piora, né? E confunde muito também a cabeça da criança quando acontece uma punição física, ou seja, que tipo de punição, e ao mesmo tempo os pais são muito amorosos. Então, na minha cabeça tinha uma confusão muito grande de tipo, tá tudo bem eu ser machucada. E isso se refletiu muito nas minhas relações no futuro. Quando eu fui adolescente, quando eu fui entrando na fase adulta. Porque a dor, eu aprendi a meio que conviver ali com ela. Pra receber esse amor aqui, tem dessa dose de dor também. Tá tudo bem, o amor dói um pouquinho também. Então tinha esse pensamento distorcido também na minha cabeça. Então foi preciso eu reconhecer tudo isso para que hoje eu pudesse, né, fazer muita liberação, muito processamento de trauma, e hoje eu pudesse, assim, reconhecer também o lugar de quão feridos meus pais estavam. Exato. E isso fez com que a minha relação com eles melhorasse muito. E você me contou um pouquinho a história deles, é muito... E foi uma história que hoje eu paro e penso, claro, depois de ter tido essa oportunidade de reconhecer a minha dor e colocar isso pra fora, porque se eu ainda ficasse assim, não, meus pais são ótimos e maravilhosos, gente, colocar seus pais num pedestal não ajuda em nada na sua relação com eles. Foi só quando eu tirei os meus pais desse pedestal, reconheci que eles não são perfeitos, que sim, em alguns momentos eles me feriram. E não porque eles quiseram, mas porque foi o que eles conseguiam fazer ali naquele momento, o que eles sabiam e achavam que era certo. E ainda assim, me doeu. E reconhecer isso é importante. E culpá-los também não é eficiente. Exato. Na Embora verdade, talvez por uma fase do processo seja isso que a vai pessoa ser queira fazer, natural. e é isso. Claro, mas ficar ali naquele lugar é assim, cara, eles também não tinham ferramentas, eles também não tinham recursos. É isso que eu consigo reconhecer hoje. Eu falo assim, caramba, tá, isso me aconteceu, mas olha o que aconteceu com eles. Como eles conseguiram me dar o que eles nem receberam. Uau. Amiga, é lindo isso. Eu imagino agora chegando no IBT, como é poder, nossa, só vislumbrar que a vida de outras pessoas pode ser diferente. Exatamente. Que elas possam ter informação que a gente não teve, né? E aí é quando eu reconheço isso que eu falo assim, caramba, outras pessoas precisam sentir isso, essa liberdade de ser, porque além disso eu fui me tornando, por conta de todos esses traumas, uma pessoa completamente dissociada de quem eu era e travada, né, ali. Tipo, um medo, estar aqui hoje, Natasha Sim, sabe. eu tô tão feliz, gente. Estar aqui hoje. A garotinha que queria ser globeleza tá feliz, hein? Globeleza, gente. Não só isso. Não só isso. Não só isso. O que a sua criança queria ser quando crescesse, Bruna? Eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu, quando criança, eu era apaixonada por Xuxa, Eliana. Tipo, queria ser Paquita, queria estar na televisão, sabe? Queria ser vista. Nasceu pra isso, né? Exato. Eu queria isso. E eu lembro dos meus pais. E aí, o que você quer ser quando crescer? Mas assim, muito criança. A gente devia ter uns 6 anos de idade. Eu quero ser garota de programa. Maravilhoso. O meu pai. Acho justo, tem que ter jeito de escolha. A criança, não, mas... Depois dos 18, talvez. E o meu é a pai, escolha. ele vira pra mim. Que isso? De onde você tirou isso? E a minha mãe, eu acho que ela meio que... Pera, não adianta controlar essa situação. Meu pai entrou em desespero. Como assim? Coitado desse pai, gente. E aí, minha mãe, que é garota de programa? Eu falei assim, eu quero estar na TV, eu quero apresentar o programa. Tipo a Xuxa, gente. Tipo, eu quero ser tipo a Xuxa. Maravilhoso. Aí, plot twist, você agora é uma das apresentadoras Agora eu do sou uma TraumaCast. apresentadora do TraumaCast. Aí, Então, assim, tá vendo? A gente vai Tratar liberando traumas, dá resultado. Porque, amiga, quantos anos eu tô pedindo pra você sair dos bastidores? gente, pra mim, assim, gravar um stories era algo que me deixava hiperativada. De eu começar a suar, o coração começar a bater super forte. E era um negócio assim, eu falei assim, caramba, isso não é normal. Até porque sua criança sonhava o oposto, né? Queria o Exatamente, oposto. eu queria o oposto. Né? Então, olha como os traumas podem, sim, afetar a gente de uma forma que a gente, às vezes, nem percebe. E minar nossos sonhos, né? Exatamente. Nossos talentos.
nossa potência, Uau. né? E aí, quando você conhece esse assunto... E aí, quando eu conheço esse assunto, eu falo, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso, porque o processamento de trauma, quando a gente está fazendo um manejo de trauma com técnicas que são específicas para isso e com uma abordagem informada sobre trauma, porque também não é só sobre as técnicas de processamento, mas sobre a abordagem. Eu acho que uma das coisas que mais me pega é que a gente aprende a não estar sozinho com a nossa dor. E estar sozinho com a dor é uma das coisas mais traumatizantes que existe para um ser humano. Se sentir sozinho é muito traumatizante. E assim, quem nunca em algum momento da vida sentiu que estava sozinho? Eu senti muito, por muito tempo. E quando eu começo a olhar para os meus traumas, eu sinto, né, a pessoa que está ali comigo, Natasha foi muito essa pessoa para mim, que sabe quando alguém pega na sua mão e fala, você não tá sozinho? E eu falei, eu preciso pegar na mão das pessoas, eu preciso que outras pessoas sintam que elas não estão sozinhas. Transborda, né? Deu uma pequena emocionada, rapidinho. Então, é isso, a minha trajetória do trauma é sobre eu descobrir que sim, eu sou muito traumatizada, eu estava muito traumatizada e perceber que, putz, não só eu, o mundo tá traumatizado. Então, o mundo precisa saber desse conhecimento, precisa saber disso, precisa saber que não tá sozinho. E não tá. A gente não tá. Exato. E vocês também não. Que linda, amiga. Nossa, fiquei muito, muito tocada. Muito tocada mesmo. Obrigada por compartilhar. E me parece que você tá aqui plena, em segurança. Tô bem, eu tô confortável. Que lindo. E a cura do trauma é isso, é a gente encontrar um lugar seguro para que a gente possa falar e ser. Que lindo. Nossa. E Carla também. Que lindos. Né, Lindas. que lindas. Que lindos. Parabéns! Parabéns, que lindo. Uau. Amiga, e Uau. você? Eu sei também que sua trajetória, assim como a da... Como é que você se apaixonou por isso aqui e falou, beleza, vou fundar um instituto de trauma? Nossa, assim, eu venho de um... Primeiro, né, eu achava que eu não era tão traumatizada assim. Mas se todo mundo, será que é um padrão? Todo mundo ótimo, gente. Trauma. Eu achava que eu não era tão traumatizada assim, mas tinha muitos sintomas de coisas que eu tava indo, fazendo as coisas, mas era um lugar que tinha um esforço, tinha uma sensação de autossabotagem, tinha um lugar de procrastinação, Nossa, de vez em quando vinha um sono para quando eu queria fazer minhas coisas que eu tinha tanta vontade de fazer, eu falava, mas por que eu não consigo colocar energia nisso? E teve um momento da minha vida, assim, que eu também fiquei muito dissociada, muito, assim, muito desconectada da minha essência. Tanto que quando eu me reconecto com a minha essência a partir do yoga, da espiritualidade, eu encontrei desenhos meus de criança com meninas fazendo yoga. Eu desenhava isso de criança. Eu desenhava coisas do cosmos. E eu falei, nossa, isso já estava aqui. Já estava ali. Só que teve um momento em que adormeceu, sabe? Teve um momento em que eu acredito, né, que um ambiente, uma família, um lugar estruturado para que uma criança cresça, ela já tem tudo ali latente, né? Todos os dons, os talentos, né, tudo que tá querendo ali brotar para que aquela alma faça o que ela veio fazer, tá ali disponível quando ela é criança. Mas a vida vai acontecendo e às vezes isso vai sendo minado, bloqueado. E houve um momento em que eu fiquei muito desconectada de mim, da minha essência, e aí assumi uma salvadora da pátria dentro da minha casa, da minha família, e queria cuidar da minha mãe e do meu pai, e eu via tudo aquilo e eu via o quanto também era amoroso e ao mesmo tempo o quanto algumas coisas pareciam que não encaixava, e aí quando eu chego, né, no trauma, no tema trauma, o meu caminho foi muito pelo somático. E é por isso que eu falei, a gente já falou aqui várias vezes pra vocês, pessoal, a importância das terapias somáticas no processamento de trauma. Então, você foi... Eu e a Bruna, a gente foi pra mente, foi pro espiritual e depois a gente chegou no somático. Você foi direto no somático? O meu caminho sempre foi pelo corpo, porque eu era do teatro, da dança, sou formada como atriz, então começou ali, era o corpo, de expressão corporal, aí vem o yoga, que traz uma espiritualidade, aí vem as ciências ancestrais, e aí tudo isso começa a me dar um respiro, porque essas coisas trazem vínculo, trazem conexão, trazem autoconhecimento, segurança. O yoga
regulação, liberação, processamentos, insights. E aí aquilo começou a me dar um respiro e eu começo a me aproximar da minha essência e de repente me vem o tema trauma. E eu lembro que quando eu comecei a estudar trauma, eu ficava assim, meu Deus, nossa, é isso aqui, é a mesma coisa que eu tô falando esse tempo todo, mas olha isso. E aí eu comecei a fazer os processamentos, as terapias, e eu lembro de sentir assim, gente, isso é um milagre. É um milagre, eu senti da mesma forma. Isso é um milagre, porque assim, eu nem sabia que eu tava tão ruim. Exato. Porque depois de passar pela Parecia descarga e o processamento, você fala, caraca, é assim que é normal viver? E assim, Nossa, muitas ficar vezes... desse jeito? Eu acho que isso é importante. Muitas vezes quem vê de fora, a pessoa fazendo várias coisas legais, né? Porque a gente segue a vida, a gente vai criando uma resiliência no caminho, maior ou menor, dependendo do grau de complexidade da vida de cada um. Mas eu lembro que o nível de potência que veio pra mim quando eu comecei a processar o trauma e integrar com as coisas que eu já fazia, que me salvaram. Tenho que dizer, né? Essas coisas me deram um suporte. Eu falei, nossa, dá pra fazer isso? E aí, de repente, as coisas começaram a fluir com muito mais facilidade. E aí eu começo a perceber que eu não preciso colocar tanto esforço, que tinha um lugar de também querer dar conta de tudo, querer saber tudo, e o perfeccionismo e a autocobrança demasiada. E eu começo a me dar um pouco de trégua. Eu começo a me dar um pouco mais de respiro, falar, não, tudo bem você descansar. E meu corpo falava, como assim? Descansa. Não tem como, tem que dar conta de tudo, fazer tudo. E eu, não, aí eu já tinha um lugar de consciência de, não, eu posso. E aí, do descanso, da integração, das técnicas, das práticas, todas informadas sobre trauma, começa a vir a Carla, começa a chegar e ela pode existir. E aí é muito incrível como a vida é mágica, né? E começa a promover esses encontros em que você pode ser o que você é e é bem-vindo que você seja exatamente o que você é. Exato. Autêntica, inteira. Exato. E isso não quer dizer só incrível, brilhando. Quer dizer que tá tudo bem você trazer teus medos, tá tudo bem você trazer tuas inseguranças, ou, né, uma coisa até do IBT, a gente tá assim, nessa semana eu não consegui dar conta disso. Eu também não, tá tudo certo. Então, com carinho, não gera culpa, é um outro estar no mundo. Exato. E aí, quando vem o IBT pra mim, né, como tá aqui, era a pergunta original, né? Eu olho e falo assim, quanto mais pessoas puderem ser tocadas por isso, ok, então esse é o meu servir, sabe? Que eu possa integrar tudo que eu encontrei até aqui e que me deu um respiro e que me deu mais dignidade, que me deu mais potência, que eu possa integrar tudo isso e oferecer para cada vez mais pessoas da forma como vier. Pela escrita, pela palavra, pela terapia, pelos encontros. É uma grande oportunidade, para mim é isso, é uma grande oportunidade. E é muito... É corregulação quando você consegue oferecer um pouquinho disso para as pessoas. Exato. E você vê as pessoas... Eu gosto muito de uma fala do Dr. Gabor, quando ele fala assim, quando eu olho para as pessoas, eu vejo um sofrimento imenso, eu vejo um potencial latente e uma capacidade de transcendência surreal. Tá ali, a potência tá ali e tem muito sofrimento, mas tem uma capacidade de transcender aquilo. E aí, quando você vê isso acontecendo, quando você olha para as pessoas e começa a ver as travessias e acompanhar as travessias e ser acompanhada, é assim, é um divisor de águas mesmo. É um divisor de águas. Total. E eu olhava para todo o contexto, todo o estudo do trauma, porque eu sou uma escorpiana com muito Capricórnio, então eu vou de cabeça. Você é a Hermione, você Não, gente, isso aqui... Muito, eu tiro assim, sangue. Não, eu fico lembrando daquela história do livro. Eu falei, amiga, tem esse livro aqui sobre, né, a parte neurocientífica de como o trauma é processado no corpo. Você não quer ler, não, para poder a gente fazer um trabalho? Aí... A Bíblia. Vou voltar a olhar pra galera, gente. A Natasha, ela dá um voto de confiança em você. Quando ela acredita. E aí eu pedi pro Kim, meu marido, tava na Califórnia, eu falei, compra aí que só tem inglês. De repente ele me liga de vídeo. Ele me ligou de vídeo. Ele falou, você tem ideia do livro que eu tô peso que tá na minha mala? Eu falei, por quê? Aí ele me mostra, eu falei, gente, a Natasha apostou em mim. Porque esse é um negócio assim, ó. Mas eu falei, vou ler isso aqui. Porque você é nós três somos muito estudiosas, né? Eu amo estudar. Eu amo estudar.
estudar. Isso é bom. Estudar me nutre muito. E assim, isso é até um caminho espiritual, né, do Tantra clássico. Quando você integra algumas coisas, não tem como aquilo não ter o caminho pra fora. Que você quer expressar, você quer compartilhar. Não quer dizer que todo mundo tem que virar eu vou falar garota de programa. Uma apresentadora, uma pessoa. Mas assim, cada um do teu jeito vai expressar, vai compartilhar, mesmo que seja pra uma pessoa. Aquilo Sim. transborda de você, né? Transborda. Nem que seja numa conversa com um amigo, passar o conhecimento, né? É Totalmente. isso, vai transbordando de você. E aprender e escutar e se regular com a regulação do outro, né? É tão lindo que quando eu vi o IBT, quando a Nath falou assim, sem pressão, sinta, estamos aqui em movimento, mas o que você quer fazer parte disso? E eu lembro de sentar, respirar, sentir. Minha ação no mundo é muito orientada pela minha bússola interna. Assim. Meu corpo me fala, é por ali ou não é por ali. E eu lembro de falar pra você, assim, é como se eu... É muito doido falar isso, mas é como se eu não tivesse escolha. Porque foi isso que eu pedi. Era isso que eu queria levar isso pras pessoas, é isso que eu quero, sabe? Então... Que linda, amiga. Claro que temos escolha, né? Mas a minha sensação é assim, nossa, tá tão afinado que se eu falar não, eu tô sendo incoerente comigo e não cabe isso aqui, sabe? Então... E é muito lindo ver, né, como as pecinhas se encaixam pra gente estar podendo fazer isso aqui, até porque a gente vai começar um pouquinho a falar pra vocês, não só dos nossos encontros, mas como a ideia do IBT vem, né, também. Mas antes disso, vamos assumir um lugar de apresentadora um pouquinho? Nath, como é pra você chegar aqui no IBT? Porque eu não sou mais apresentadora aqui, porque é isso, né? Esse é o do Instituto Brasileiro do Trauma. Como é pra você chegar aqui depois da tua história, que eu não sei se o pessoal do TraumaCast conhece tanto, porque você tá nesse lugar de apresentadora, mas eu acredito que você tenha muitos seguidores, muitas pessoas que você inspira e que saibam um pouquinho da tua história em vários lugares que você já contou. Então, como é chegar aqui agora e tá aqui fundando a primeira ONG focada em trauma psicológico do Brasil? Já estamos as três chorando? Estamos as três chorando, mas até o final a gente... Lindo, que bom. Talvez a gente continue aqui meio panda, né? Mas talvez eu passei 5 quilos de rímel, você não tá entendendo? Bem. É isso, gente. Descarga ao vivo. Amo. Que bom poder sentir. É inacreditável. Se você falasse isso pra Natasha, que realmente achava que não tinha solução com ideação suicida, sei lá, isso aqui salvou a minha vida. Salvou a minha vida. E eu também achava que eu não era traumatizada, não sei como, mas eu achava que não. Hoje em dia não encaixa na minha cabeça. Mas, assim, é o que eu sempre falo pra vocês aqui. Existe uma parte sua que nenhuma dor pode tocar. Só que enquanto eu falar é um conceito, você tem que achar essa parte. Você tem que fazer a travessia escondido no meio do porão das dores, das teias, a dor. Essa parte tá lá. Por isso que a gente está fazendo um instituto que sim foca na ciência, que sim a gente quer trabalhar com o que tem de mais atual, a gente não nega isso, mas a espiritualidade ela entra nesse contexto de que essa parte ela é espiritual, pra mim. Sim. Então é uma jornada sagrada de você transcender as coisas que te aconteceram. Eu fui convidada a entender o papel do sofrimento no mundo, porque doía tanto que eu falava, cara, e tem pessoas passando coisas pior. É desumano. A minha relação com Deus ficou comprometida. Eu falava, cara, se você existe, eu pensava, você é um filho da puta. Cara, foi tão profundo o meu processo que eu tá hoje aqui, tipo, sentindo a alegria de viver. Minhas amizades, tipo, eu atraí pessoas pra minha vida hoje. Eu tenho relacionamento. As pessoas falam assim, cara, apego seguro, vínculo seguro. Cara, todas as pessoas da minha vida hoje eu tenho vínculo seguro. Isso cara, é abundância de vínculo seguro, é abundância de tanta coisa que eu ter passado por esse caminho me prova que, por mais que seja difícil, eu não tô falando que é fácil. Eu só estaria mentindo. Mas é possível. E tem um jeito. Tem pesquisadores há décadas e sábios há milênios, como nas sabedorias milenárias que você traz,
falando mais ou menos a mesma coisa, Uhum. sabe? E tipo, e quando a gente junta, né, as pecinhas do quebra-cabeças, a gente sabe que tem uma forma de fazer, uma forma que é mais fluida, uma forma que é mais fácil. E quando eu olho pra minha vida hoje, eu falo, eu faria tudo de novo pra estar aqui, pra saber o que eu sei. Eu passaria, se alguém falar assim, se eu pudesse apagar seu trauma, você não ter vivido isso, você toparia? Não. Sabe o que é isso? Hum. Bem-aventurança. Uhum. É assim, tô nessa aventura. E é muito legal encontrar você. É muito legal encontrar você. Assim, é um encontro muito, muito precioso. E é desse lugar que vem a vontade de fazer o IBT. E que também tá no coração de vocês. E tipo, eu não tava esperando que a gente fosse ficar tão emocionado no episódio de hoje, né? Mas assim, é bom para as pessoas entenderem da onde que tá vindo. Que vem daí. E é muito incrível isso que você está trazendo, né? Essa parte, quando você fala, tem uma parte que nenhuma dor pode tocar. Porque eu encontrei essa parte antes de olhar para as minhas dores. Quando eu estava numa dissociação e aí, de repente, eu começo a acessar, através do yoga, das sabedorias milenares, essa conexão. Claro, por isso que a gente fala do bypass espiritual, né? Porque você encontra um lugar que tem um pouco mais de respiro do que a sua vida. Uhum. E aí, aquele lugar, você fala, nunca mais vou sair daqui. Você quer fugir, usar a espiritualidade como fuga, né? Mas o yoga, e principalmente as linhagens que eu venho, que são muito sutis, ele te coloca em contato também com as travessias, com os desconfortos, com as dores. E eu lembro que eu falava assim, que é isso? Por que eu tenho que sentir isso? E minha professora falava assim, não é que não tinha isso e agora tá aí, é que agora você tá vendo. Uhum. E aí eu olhava aquilo e falava, ok, o que eu faço com isso quando eu vejo? Me dá vontade de se esquivar, de fugir. Uhum. Aí vem o conhecimento do trauma que fala, não, peraí, você não precisa entrar em contato com isso sozinha. Nem de qualquer jeito. Nem de qualquer jeito. Então vem a ciência, né, isso que você traz da espiritualidade, pra mim, a ciência, ela vem legendar algumas coisas que a espiritualidade realmente já está falando, já está vivendo, a sabedoria milenar já vive há muito tempo na prática, mas a ciência vem e traz dados, traz segurança, que é tão importante, traz análise, estudo, pesquisa, e é muito poderoso unir isso. Exato. Esses dois pilares com responsabilidade, unidos, entendendo o lugar de cada coisa. E intuição e abertura. Sim. Sabe? Então é muito poderoso essa integração. Perde-se muito quando a gente não integra. E eu integração, gosto, né? Trauma cura de integração. trauma é integração. Trauma é fragmentação. Então se a gente segue fragmentando isso aqui, não, isso aqui, claro, bom senso, coerência. Eu acho que isso é básico, mas quando a gente deixa de integrar, a gente está deixando de viver mais e mais potência, né? Exato. E aí essa palavra intuição, ela também tem muito a ver com a criação do IBT, né? Eu já contei, acho que, não sei se eu contei, quanto eu contei, mas acho que, será que a gente conta também como foi que a ideia do IBT? Eu acho que não tem como falar do IBT sem falar disso. Gente, então, já contei isso algumas outras vezes, mas, enfim, já estava trabalhando com trauma, meu Instagram já era posicionado nesse sentido, já sabia que era isso que eu queria, já estava na minha jornada de processamento de trauma e tudo mais. E aí falei, eu vou fazer um processo de branding, né, para poder ver se eu tô comunicando isso direito. Mas era um processo de branding intuitivo, digamos assim. Não era só sentar e ficar aqui conversando mentalmente. Até porque a gente acessa muitas informações valiosas quando a gente se conecta com a nossa intuição, com as nossas emoções. Então, ele é um processo de branding que tinha algumas meditações guiadas, enfim, para você se conectar com a essência do que você queria passar e tudo mais. E até porque se não fosse assim, não tinha nada a ver comigo, né? Então, já fui logo com o que tinha a ver comigo. E aí, tem uma meditação guiada que a pessoa fazia, que você... É como se essa pessoa... isso muito influenciado também pela pessoa que trabalhou muito com a gente, até que colaborou muito pro IBT também, tá aqui hoje, que é a Fabiana, que porque cada um às vezes segue o caminho que tem mais a ver com a sua alma, mas que é uma pessoa que ajudou muito o IBT tá aqui hoje. A Fabiana, amiga, te amo demais, de todo o meu coração, receba minha gratidão. Mas a Fabiana, ela já tinha essa coisa de acreditar que cada negócio tem a sua própria consciência também, a soma das consciências de todo mundo envolvido, e que você poderia, sei lá, assim como você conversa com a sua criança interior, você poderia conversar com o seu negócio e ver o que vem intuitivamente. Ela achou uma loucura isso, eu sou louca às vezes. E aí, nesse processo, a gente conversava, eu fui conversar com a consciência do meu negócio, digamos assim. Que até então era o negócio da Natasha ali falando de trauma. Me conecto, fecho os olhos, vou fazer essa meditação e eu sinto como se fosse, sei lá, um ser gigante. Eu falei, isso aqui não tá parecendo muito meu negócio não, mas tudo bem.
se conectando comigo, e aí ele vem, e aí ele mostra uma rede de negócios conectados com o assunto do trauma, e ele fala, não tem transformação no mundo sem isso. O Brasil não tem um instituto específico que faça especificamente o que hoje o IBT vai fazer. O Brasil precisa disso. E aí ele começou, foi tipo uma canalização de 1h30, onde eram detalhes. Download. O nome do instituto, a logo, as cores, os elementos, o que ia acontecer, quando ia nascer, o que não ia acontecer. E eu assim, ó. E aí no final, essa voz vira e fala, e aí, você vai fazer ou não? Posso contar com você ou não? E Simples assim. Simples assim. E pra mim foi um pouco até sobrecarregante, porque não foi que alguém falou assim, você quer fazer um estudo de trauma, lá, todos os detalhes, não sei o que. E eu não tava com essa expectativa. Eu fui fazer uma meditação pra ver o que eu ia fazer de posicionamento do meu negócio. E aí vem essa informação. E eu lembro que eu fiquei eu falei sim na hora, mas eu não... Mas eu tive que passar por um longo processo, porque eu tinha muitas feridas... que não vem ao caso aqui compartilhar, até porque eu tenho muitas coisas que a gente quer falar do IBT e que não tem tempo, quem sabe depois num episódio futuro, que contrastavam com a proposta feita. Que me deixavam desconfortável, que me faziam... Você ia ter que olhar para aquilo pra... que me faziam enfrentar minhas principais dores, que me fazia... É quase como se assim, um testão, assim, tipo... Cara, o teste máximo, se você tiver que fazer uma coisa que vai ser incrível, mas que ao mesmo tempo vai fazer você moer as tuas feridas, você vai... Então, eu lembro que eu passei um processão, Fabiana me ajudou muito, Bruna me ajudou muito. Então, eu sinto que tudo no IBT até hoje, e as pessoas que estão chegando também, parece que elas sentem que tem esse propósito, e elas querem fazer parte, né? E que o propósito é genuíno, eu tenho um puro intento. Porque quando você falou pra mim, e aí, né? O que eu fui fazer foi meditar, fazer minha prática de yoga com essa intenção. Eu falei, eu vou praticar, vou pôr o meu corpo com essa intenção pra ver como que o meu corpo se sente. E a minha sensação é que eu comecei a acessar um registro de Viu? que já existia. E aí, não sou inclusive, quando eu voltei pra Natasha, eu voltei com uma reunião já. Eu falei, olha, eu acessei uns departamentos aqui. Eu já acessei, veio pra mim. Parece assim que a como gente precisa organizar. Não vem organizar. só pra mim. Porque cada pessoa que entra começa a vir pra vocês também. Sim. Né? Você acessa uma egrégora do que quer ser feito, né? Não estamos sós, sabemos que não estamos sós. E vamos contar um pouquinho pro pessoal, então, da nossa missão. Visão e valores. E aí a gente comenta um pouquinho. Pessoal, missão do IBT. Universalizar o acesso ao conhecimento. Vocês sabem, né, do nosso bordão, conhecimento sobre trauma liberta você e o mundo. Então, universalizar o acesso ao conhecimento e serviços especializados sobre trauma psicológico no Brasil, por meio de capacitação profissional de excelência e do oferecimento desses conhecimentos e serviços para comunidades socialmente vulneráveis. Vamos fazer por partes, então. Quem quer falar da parte da capacitação, universalizar o conhecimento? Quem quer falar da parte vulnerável? Que você, né, Nath? Eu, de novo? Não, eu sou entrevistadora hoje. Não, mas eu sinto que essa missão de capacitar as pessoas... A Natasha, vocês sabem. Quem é ela, Natasha, sabe quão boa professora a Natasha é. Eu não conheço, eu acho que... E eu falo isso conhecimento de causa, porque eu sou aluna também de Natasha. Mas... A Natasha, ela tem um dom, realmente. Eu acho que Deus deu esse dom para ela de passar conhecimento para as pessoas. Amiga. Você transmite de uma forma muito didática. Exato. Sim. E tem pessoas que são ótimos terapeutas, mas não são tão bons professores. Então, capacitar exige essa habilidade. Sim, Exato. Sim. Obrigada, amigas. Eu realmente acho que eu tenho esse dom. E acho também que tenho outros que eu tô muito afim de explorar no IBT, que é essa que une pessoas. Porque, assim, no IBT a gente quer unir os melhores. A gente já fez convite para pessoas incríveis, vocês não têm nem ideia de quem que vai estar nas nossas formações e capacitações. Essa coisa de ser professora sozinha não dá para mim. Quer falar alguma coisa? Muito mais potente quando a gente une, né? Uma rede. Exato. Cada um tem, às vezes, uma especificidade, um estudo que é um pouco mais focado. Essa pessoa tá um pouco mais focada em transtorno mental. Essa pessoa em terapia somática. Essa e pessoa Deus me livre nisso. saber de tudo, né? Não tem Tem como. como. A gente se sobrecarrega. Deus perdoe. Então, que Não bom tem que como. cada um sabe mais de uma coisa e a gente pode se unir e aprender o tempo todo. Exato. Então, a gente acredita Poderoso. muito que a missão do IBT é universalizar o conhecimento, porque o conhecimento nos salvou.
O conhecimento salva as pessoas. Ele é a luz no fim do túnel. Então, e por que universalizar? Porque a gente tem um abismo hoje, no mundo todo, mas no Brasil em específico, esse abismo é muito grande entre o percentual de pessoas traumatizadas, que no último estudo que eu vi estatístico brasileiro, a gente estava falando de 89%. Eu desconfio que é mais. Não. Tá subestimado, com certeza. Se você Com ver toda a metodologia certeza. do estudo, você tem certeza absoluta disso. Porque esse estudo, na verdade, estava vendo sobre violência urbana. Então, assim, exclui 300 outros tipos de... Se 89% dos brasileiros viveram algum tipo de violência urbana, e se eu botar todos os outros traumas que tem? Qual é o percentual que dá? Então, tipo assim, a gente tá falando de uma coisa que é quase que universal, e a capacitação no Brasil é inexistente, praticamente. Você não ouve falar disso nos cursos de formação de terapeutas, você não ouve falar isso na faculdade de Na psicologia. faculdade de psicologia a gente não ouve sobre Não, isso. zero. Então, assim, e nem na de medicina, com os psiquiatras. Então, existe um abismo muito grande. Então, essa primeira parte da missão, que é capacitar os profissionais, porque mesmo que eu queira ajudar as pessoas, cadê as pessoas para ajudar as pessoas? Cadê o profissional capacitado para... Não tem. Não, e a gente não quer a gente salvar todo mundo. Não é sobre não tem isso. como. Não. É sobre a gente unir forças e disseminar esse conhecimento para que mais pessoas estejam capacitadas para poder oferecer cada vez mais esse acesso. Então, nosso objetivo nos nossos cursos, formações, e a gente tem muitos projetos, inclusive, já tem spoiler no nosso site, vai lá dar uma olhadinha, você vai ver do que a gente está falando, é trazer essas pessoas, eu, obviamente... Adoro estar no lugar de professora, mas estou apaixonada por estar no lugar também da pessoa fazendo o IBT acontecer, que também tem muitas outras coisas envolvidas. Mas é chamar todas as pessoas que a gente acredita que tem esse puro intento, que querem ajudar, que estão nesse propósito e que estudaram pra caramba. E botar elas no palco também, juntar todo mundo e falar, cara, criar a melhor certificação brasileira em trauma. Isso aqui acho que é vai acabar, assim... Sei que tem muitas boas, isso não é desmerecer ninguém, mas o nosso objetivo é criar uma das melhores, pelo menos, vamos colocar dessa forma. E aí a gente faz isso, a gente tem vários projetos de capacitação, vários projetos de levar o conhecimento. Então a gente, no nosso site, inclusive, você nesse momento provavelmente já consegue ver cartilhas, então são informações gratuitas sobre temas específicos de trauma, feitas em parceria com outras pessoas também, em outros institutos. A gente não tá aqui, a gente não quer inventar roda, fazer sozinho, não existe competição pra gente, tá? Já vamos logo falando, isso não é a nossa vibe é trazer todo mundo junto, para que você possa acessar materiais e enfim... disseminar o conhecimento. Pra quê? Porque quando a gente tem as pessoas capacitadas, quando essa rede existe, porque nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, ela ainda é muito rarefeita, assim, ela não tá capilarizada, aí a gente vem pra segunda parte do propósito, que aí não sei se vocês querem comentar, que é quem sabe fazer isso chegar um pouquinho em quem nunca vai ter acesso a isso, né? Exatamente. A gente sabe que até para quem tem acesso, esse conhecimento, ele é escasso. E caro. E muito caro. Então, imagina para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Pessoas que, às vezes, não têm como se alimentar. Como é que você vai falar sobre trauma também com essas pessoas? Exato, é até violento. É violento, é desumano fazer isso. Então, o que a gente quer é poder capacitar as pessoas, quem sabe, se unir com outras ONGs que estejam fazendo também um trabalho social para essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, para que a gente possa unir forças. Eu acho que o IBT é muito sobre isso, né? Sobre essa união de forças, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e, assim, tornar o Brasil um país trauma-informed. Que já tá indo pra nossa visão, Exato. Né? Eu acho muito bacana, depois a gente vai falar que consciência social é um dos nossos valores, a gente já vai chegar nos valores daqui a pouco, porque a gente acredita que não basta estar acessível só para quem tem dinheiro, né? Porque a gente sabe o quanto, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, vivendo preconceito, racismo, pobreza, vão viver também as consequências traumáticas disso. Então, a gente sabe do desafio, a gente está fazendo isso em etapas, então não adianta querer fazer isso sem ter nem capacitado as pessoas, mas essa é uma visão importante que a gente tem de levar e mudar a linguagem para que isso chegue de uma forma... Tem que saber falar todas as línguas. Exato, né? Tem que saber falar todas as línguas. E me chama a atenção, me dá vontade de falar, quando você cita o abismo, sobre a porcentagem, que eu não sei se ela ainda está atualizada, que a gente tem até no nosso plano de negócios, de que, vamos lá, né? Temos 89% de pessoas traumatizadas no Brasil. A gente acredita que é mais do que isso, mas mesmo que seja isso, é 9 em cada 10 pessoas. É muito. Exato. E, no entanto, a gente tem, nos Estados Unidos, 8% só
de profissionais capacitados em trauma. Exato. Então, imagina no Brasil. Exato. Então, esse abismo, né? Quando a gente traz os números, ele é muito grande. Ele é muito grande. Eu lembro que isso me chamou muita atenção. E eu falei, nossa, a gente precisa de mais terapeutas capacitados, mais profissionais capacitados, para que realmente as pessoas recebam o que vai ajudá-las verdadeiramente. Porque existem milhares de abordagens terapêuticas, mas nem todas são eficientes. Quando a gente está falando de trauma, pelo contrário. Exato. Existem abordagens que podem retraumatizar. Estou falando tanto no sentido psicológico quanto espiritual, tá? A gente não tá aqui, pode acontecer de tudo um pouco. Tudo. Então, é muito importante que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento, que a gente sente o quanto nos libertou e por isso que a gente, né, coloca isso como uma missão da nossa vida, para que a gente possa... Nossa, expandir, chegar em pessoas que talvez nunca acessariam esse tipo de conhecimento. E a gente sabe que é um caminho, a gente não vai começar exatamente com essa parte, é óbvio que a gente já vai ter desde o início programa de bolsas, enfim, tudo mais, mas a gente precisa diminuir o abismo, porque senão não dá pra ajudar ninguém. Vou ajudar as pessoas com quem? Tem muitos degraus. A gente para tá que a gente possa caminhar, mas a gente tá sendo audaciosa porque a gente acredita nesse propósito, a gente acredita o quanto isso pode mudar o jogo. Exato. E falando da nossa visão, que Bruna já deu um spoiler, é transformar o Brasil em uma nação informada sobre trauma, onde todos os setores da sociedade estejam capacitados para reconhecer, prevenir e tratar os efeitos do trauma psicológico de forma eficaz e humanizada. Eu sei o que vocês estão pensando, transformar... A gente deve estar rindo agora aqui com a nossa visão, né? Eu acredito que já riram de tantas pessoas que sonhavam com um mundo mais respirável e essas pessoas não... Eu não tenho energia sobrando para isso. Entende? Eu prefiro colocar minha energia, dedicar minha energia para aquilo que eu quero fazer. Essa é uma das coisas. A gente tem consciência que provavelmente a gente não vai estar viva para ver o Brasil se tornar uma nação informada sobre trauma. Mas acho que o que importa é a gente estar disposta a dedicar nossa vida para que isso aconteça. E a gente pode começar, se tudo que a gente não for ver acontecer, a gente, mas eu não vou ver o resultado disso, então não vou fazer. A gente nunca vai começar. Exato, e chega a ser uma coisa muito autocentrada, né? Se a gente é porque eu não vou ver. É aquela história, né? Quem planta uma árvore nem sempre vai sentar debaixo dessa árvore, nem sempre vai colher o fruto dessa árvore, mas os filhos vão, os netos vão, então... E a visão é algo que tem que inspirar, né? Isso me inspira muito, saber que talvez alguma geração pra frente aí a gente vai ter uma coisa próxima disso. E assim, me arrepia muito quando eu penso no Brasil. O Brasil é um país muito potente. O Brasil, ele sustenta muito o mundo. É o pulmão do mundo, a gente respira através do Brasil, a gente se alimenta através do que vem do Brasil. Então, o Brasil como uma referência no tema trauma, porque a gente sabe como em outros lugares isso já tá avançando. Um pouco mais avançado, E a gente, que bom que temos o privilégio de acessar isso. Então, o que a gente está fazendo com esse privilégio? Acho que esse que é o ponto, né? O que a gente faz com o nosso acesso? Então, vamos levar para mais e mais pessoas. Exato. Que bom. Que bom. Que bênção. Que é bem-aventurança, amiga. Bem-aventurança, amor. Que maravilhoso. E aqui, nossos valores para vocês, vou falar, cada um a gente comenta um pouquinho brevemente, vamos fazer um post-porri assim, cada uma hora vai. Vou começar com o Bru. Bru, nosso primeiro valor é segurança. Por quê? Não se cura trauma, não se processa trauma sem segurança. Esse é o princípio da abordagem informada sobre trauma, sobre qualquer técnica de processamento de trauma. A gente precisa de segurança, a gente precisa criar um ambiente seguro. Porque se o trauma é um rompimento de limites, né? É você romper esse limite, é algo que te deixou inseguro, que causou uma insegurança, é a partir da segurança que a gente começa a tratar o trauma. Exato. Não tem como ter um estudo de trauma que a segurança não seja um valor, né? Exato. Nosso próximo valor é compaixão. Amo, né? Porque a compaixão é muito lindo quando ela começa a naturalmente brotar a partir do teu processo de cura. E eu acredito muito que cura é um processo, né? Você acha que você tá curado, vem um combo de trauma novo. Ei, vamos olhar pra isso aqui agora. E aí vem vindo um monte de coisa. E quando você você não tá tão sobrecarregado, você consegue se olhar com mais gentileza, respeitar o tempo do teu corpo, o tempo do processo, para que as coisas se integrem com calma. E aí você se torna mais compassivo com você se torna mais compassivo
com as pessoas que estão feridas ainda e que, portanto, estão ferindo, porque pessoas feridas ferem, e isso inclui todos nós. Então, quando você começa a acolher um pouquinho os teus processos, você vai acessando esse lugar da compaixão, e isso é muito poderoso, e a gente precisa ter paciência, porque quem não acessou isso ainda, talvez não consiga nem vislumbrar a possibilidade de, como assim, sabe? Mas é muito lindo quando acontece, é muito Uma das essencial, coisas que mais me tornou compassiva nessa vida foi aprender sobre trauma. É entender que não era eu que estava errada, fundamentalmente, sei lá, defeituosa, mas sim que tinha acontecido algo. E que se aconteceu comigo, aconteceu com os outros. Isso abre um lugar de compaixão, né? Eu acho que a compaixão é um portal, né? Obviamente, saúde mental, a gente não tem como ser um instituto de trauma que não valorize, que não tenha como valor a saúde mental e que queira buscar isso nas nossas relações e interações, né? Em tudo que a gente faz. Consciência social, a gente já conversou um pouquinho com vocês sobre isso. Vou deixar isso para Carla também. A gente tem um valorzinho que a gente fez um combo que chama integridade e integração. Por que isso é um valor pra gente? Integridade talvez seja uma das palavras centrais da minha vida, assim, porque se você não for honesto com você mesmo, você não consegue ser com ninguém. Se você não for verdadeiro com o que está acontecendo aqui, não for íntegro com o que com o que você está sentindo, com o que você está vendo, tudo já parte de um lugar distorcido. Então, a integridade, ela é um pilar para que a gente seja transparente, para que a gente transmita de verdade o que a gente está fazendo, para que as pessoas certas se sintam atraídas, né, até para estarem no IBT com a gente. E integração, porque integração é o resultado do trauma. Você tá mais integrado em si mesmo, na vida. Parece que tudo flui com mais facilidade com essas duas palavras. Então, sim. são realmente valores... Integrar saberes também, integrar opinião de diversos profissionais. Exato. Não querer ser o dono da verdade, ouvir, escutar. Isso que você falou no início, né? A gente não quer abrir espaço para competição. A gente quer abrir espaço para integração. Então, se você tem interesse de estar nesse universo, tem interesse de saber mais sobre trauma, tem interesse de saber, de unir, de contribuir com o que você sabe também, que talvez a gente não saiba, venha integrar. A gente está aberto para isso, a gente acredita nisso. Então... Exato. Vou deixar isso aqui para Bru. Inovação e excelência. O que significa esse valor pra gente? A gente, primeiro de tudo, né, inovação é trazer o que há de melhor no mundo, de conhecimento inovador sobre trauma, o melhor que a ciência tem a nos oferecer e também tudo que a sabedoria milenar que a Carla sempre traz pra gente também integrar tudo isso, mas trazer o que tem de melhor e mais inovador e mais atual no mundo do trauma para que a gente possa levar esse conhecimento para as pessoas. E quero trazer uma contribuição para essa fala. Você falou dessa inovação, né, que é integrar tudo isso e excelência, né? Vocês falaram que é fazer bem feito. Fazer bem feito. Fazer bem feito. A gente não vai fazer meia boca, porque a gente não. Vocês viram não tá aí aqui o site, pra não tá isso. meia boca, né, galera? Não tem nada. Eu acho que não tem nada que nós três não façamos que não tenha esse grau de excelência. E aí eu volto de comprometimento, né? Naquela minha fala do início, porque a gente está fazendo isso com amor, com vontade de fazer acontecer, porque a gente acredita no propósito do IBT. O que eu ia dizer, uma vez eu estava lendo um livro que se chama Roube como um Artista, que é de um autor que viveu muito no Vale do Silício, que é o berço das inovações, né, tecnológicas, científicas. E ele fala assim, a inovação nada mais é do que você pegar várias coisas potentes que já existem, integrar, e aí vem a integração de todas elas, e aí estudar as possibilidades do que vem de novo, assim, o que tem de mais sofisticado pra gente, quando a gente une tudo isso aqui, o que acontece? Isso é muito poderoso, né? Exato. Isso é inovar verdadeiramente, não é reinventar a roda, como você disse. Não quer. Tanta gente tá fazendo um trabalho bacana, a gente inclusive tá aqui buscando parcerias internacionais, inclusive. Sim. Então, assim, a gente quer isso, vamos se unir. E, por fim, tem um valor que a gente achou muito maneiro a gente colocar, né? Que é o valor da espiritualidade. Acho que vou pedir para cada um a falar um pouquinho. Por que a gente botou esse valor, Carla? Como valor? Se esse valor não tivesse no IBT, eu acho que eu não estaria, porque não tem como, assim, a espiritualidade, ela é um pilar tão central da minha vida que ela é o que sustenta.
sabe? E eu gosto muito dessa visão de que a própria OMS, né, Exato, considera a exato. espiritualidade como algo essencial, indispensável para a saúde integral. Então, a gente sabe o quanto uma pessoa que está sem esperança, quando ela vai, seja para uma religião ou algo espiritual, e de repente ela vê uma luz no fim do túnel, ela vê esperança. Sim. E assim, a gente Exato. está falando de esperança, né? Então, a espiritualidade, toda espiritualidade é bem-vinda, cada um com a sua fé, mas a fé, ela é bem-vinda. Isso. A sua conexão, ela é bem-vinda. Então, é isso, né? A espiritualidade E é... complementando, eu acho que a espiritualidade tem esse poder, né, de dar essa luz no fim do túnel, porque nós não somos só mente e corpo. Uhum, Existe um espírito aqui também. uhum. E por isso que eu acho que traz essa luz no fim do túnel quando a pessoa, seja por meio de uma religião ou seja só por meio da fé dela, independente de qual seja, como a Carla falou, traz essa conexão, essa integridade com o todo, né? Exato. E é claro que, assim, a gente é um instituto de trauma, a gente não é um instituto religioso. Então, Não. obviamente, todas as pessoas são bem-vindas, mesmo aquelas que não acreditam em nada espiritual. Uhum. Mas pra mim, espiritualidade às vezes até ultrapassa a coisa só da fé no sentido um pouco mais religioso, mas é estar em presença com as pessoas que você ama, é se conectar com a natureza, é sentir que existe algo para além, sei lá, qualquer coisa que seja, mesmo que você não acredite em uma figura específica, XPTO, mas o ponto é que eu não teria me curado sem espiritualidade. Nem eu. Conheço, infelizmente não conheço ninguém que conseguiu chegar num ponto de cura. Não tô dizendo que é obrigatório ou que é impossível, mas eu pessoalmente não conheço. Espiritualidade, a gente vê registros desde a época das cavernas, né? Da relação do homem com a espiritualidade. Então, a gente tá falando aqui de algo que não é necessariamente de cunho religioso específico, de uma doutrina. A gente tá falando da sua capacidade de se conectar com essa parte sua, lembra? Que nenhuma dor pode tocar. E a espiritualidade, ela não restringe, não limita de forma nenhuma o que a gente quer fazer. Pelo contrário, ela expande. Exato. E para mim, viver de forma coerente é a maior espiritualidade na prática que existe. Viver de forma coerente, como você falou, tô aqui presente, tô aqui me escutando, estabeleço meus limites. Para mim, isso é espiritualidade também, pura. óbvio. E eu amo que hoje a ciência tá conseguindo traduzir e trazer dados para aquilo que a espiritualidade Exato, já de faz há várias tanto coisas das tempo. sabedorias milenares. Porque aí a gente trabalha com responsabilidade. Exato, a gente não vai ser a gente não tá falando aqui que a gente vai colocar as pessoas para fazer coisas malucas, não é isso, Não. né? Não é isso. Pelo contrário, né? A gente quer que a ciência venha junto, assim, Com a certeza. integração de novo, a conexão da ciência e da espiritualidade Exato. tornam tudo mais potente. Exato. Amigas, como a gente fala muito, a gente já tá vindo aqui pro fim, infelizmente. Queria conversar com vocês muito mais. Quero fazer uma pergunta final pra vocês, mas antes disso, quero falar pra vocês, gente, que sim, a gente já tem muitas coisas pra acontecer, né? E elas levam tempo, mas vocês já podem ver aí no nosso site, que você já pode se cadastrar pra como se fosse uma espécie de interesse, uma lista de interesse na certificação brasileira em trauma psicológico, com certificação pelo MEC, que a gente vai lançar para vocês, uma certificação incrível, com muitos professores maravilhosos. No nosso site você já encontra algumas informações. A gente também está inaugurando hoje, você pode ver, tanto no nosso site como aqui na descrição, também um cadastro de voluntários, e vai ter aí também as principais funções que a gente precisaria de ajuda. Se você sentiu em algum momento que faz sentido para você, que você quer ajudar a gente, vem ajudar a gente, vem participar desse projeto, desse sonho, desse propósito. A gente vai amar ter você com a gente. Você também vai acessar todos os nossos contatos aqui na nossa descrição. E para finalizar, a gente quer falar para vocês que a gente tem muitos projetos para o IBT. Alguns deles a gente não vai falar ainda, porque, né, enfim, não dá para estar contando tudo. Exato. Precisa Vamos cuidar, deixar a bastante. plantinha germinar um pouco mais, mas saiba que a gente quer fazer pesquisa, a gente tem ideias de fazer pesquisas incríveis, trazer técnicas de processamento de trauma que ainda não tem aqui no Brasil. A gente quer continuar fazendo aqui nossas temporadas do TraumaCast, entre outros projetos que... Os mais legais eu posso contar que eu não falei ainda pra vocês, tá? Mas assim, continue acompanhando a gente, eu acho que vocês vão achar incrível. E por fim, pra gente finalizar... Você quer falar alguma coisa, amiga? Não, tem uma coisa Vai. que tá aqui, assim, ó... Fala. Tá sentindo. Eu sinto que é muito importante a gente falar, né, enquanto fundadoras do IBT, que o IBT, ele não é só um instituto, uma ONG, que vai falar sobre as técnicas de manejo, mas a gente quer... Tem duas coisas importantes. Uma coisa é a gente disseminar o conhecimento da abordagem formada sobre trauma. Sim. Outra coisa é a gente poder oferecer técnicas de manejo, formações de técnicas de manejo. Porque são coisas que às vezes as pessoas não sabem, que
são Sim, diferentes, perfeito. né? Sim, E já sim. existem outras associações que estão trabalhando com técnicas, mas não existe nenhuma que está capacitando as pessoas sobre o que é uma abordagem informada sobre trauma, Uma uma coisa de forma abordagem mais sensível. ampla, em vários setores da exato. sociedade. É óbvio, existem institutos que estão fazendo um trabalho pioneiro, fizeram, que estão aqui há bastante Sim, tempo, e incrível e focado em técnicas específicas de manejo de trauma. E que no o nosso- Brasil e No fora. Brasil e fora. O nosso diferencial é que isso é muito louco, porque nos Estados Unidos existem vários institutos como esse que a gente está fundando. Uhum. Mas, infelizmente, no Brasil, que a gente tenha conhecimento, tá? A gente pode não conhecer de tudo, que a gente tenha conhecimento. Esse é o primeiro instituto que foca no trauma dessa forma um pouco mais abrangente, e não específica numa técnica, mas específica. A gente quer integrar várias técnicas e a gente quer democratizar esse conhecimento para que tenha muita coisa gratuita, muita informação que, nossa, não tem como você ter acesso a nada, não quer fazer a formação, não ressoa com isso, mas quero saber mais, acho que eu estou traumatizado, vai ter conhecimento gratuito. Quero me aprofundar, quero me tornar um profissional que tem esse conhecimento, quero integrar isso na minha empresa, no meu Na minha hospital, escola, na no minha meu- escola. Exato, porque A gente- é importante falar isso, que a É. abordagem informada sobre trauma não é sobre manejo de trauma. só. Exato. Por isso que eu estava aqui, assim, ó, Não precisa é falar só sobre isso. manejo de trauma, eu costumo Uma dizer que filosofia de vida. é uma filosofia de vida. Exato. Você começa a olhar a vida de forma diferente. Exato. Imagina você colocar o seu filho, que você quer proteger mais do que tudo na vida, numa escola que você sabe que tem conhecimento sobre trauma o suficiente para evitar a retraumatização. Ou para pelo menos prevenir, tentar Imagina prevenir, você reduzir estar num danos. hospital. Nossa. Nossa, e quem já viveu períodos É dentro de muito hospital traumatizante. sabe o quanto, às vezes, a abordagem não é informada sobre trauma. E o quanto você sai do hospital, além do teu desafio que você está vivendo, com mais um combo de traumas para lidar. Imagina você saber que isso vai ser atenuado, que isso vai ser amenizado, que as pessoas estão todas integradas nesse Que as conhecimento. pessoas vão te tratar com segurança, com Humanizado. compaixão, Com de respeito. forma humanizada, respeitando seus limites, cuidando de você como um todo. Exato. Então, Achei muito bom você falar, o que a gente está fazendo vai muito além de manejo de trauma, inclusive na série de vídeos que a gente lançou, no lançamento do IBT, tem um vídeo específico explicando o que é a abordagem informada sobre trauma, gravada pela nossa maravilhosa Bruna. Dá uma olhadinha lá para você entender um pouco mais, porque eu queria falar mais de ter o tempo do estúdio, enfim, mas a gente quer fazer um trabalho que é mais amplo, não tem a ver só com psicólogo, só com terapeuta, embora também tenha, e eu tô muito feliz e animada por tudo que vem pela frente. eu também, não sei nem o que vem pela frente, também, mas eu tô vai, muito Deusão, o que entusiasmada. você quer? Pode Vambora. mandar. A gente tá Estamos aberta aqui. pra Estamos seguir com esse disponíveis. trabalho, é Exato, isso. exato. Amigas, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi tão maravilhoso. Foi Foi muito tão, sei gostoso. lá, tomar um chazinho da tarde Como com tudo que a gente faz, né? Fluido, natural. A gente vai aqui improvisando, mas porque tem muito estudo por trás, senão não seria por possível. fim, assim, eu tenho a honra de poder conviver com vocês, de ser banhada pela presença de vocês todos os dias. Eu sou muito sortuda, cara, na boa. Mas as pessoas estão, né? Pelo menos as que me seguem, talvez seja a primeira vez que vocês estão, né? E vocês já estão apaixonados, que eu sei também. Então, pra eles poderem sair com esse quentinho, queria pedir pra cada uma na sua vida deixar um recadinho final pra quem tá ouvindo a gente aqui, olhando pra aquela câmera ali. Começa? Pode ir. Eu quero dizer que há esperança, mesmo. E tem horas que a gente não acredita, e eu sei que tem partes suas que tem motivos pra acreditar que não existe, mas eu tenho uma parte minha que quer dizer pra essa sua que você pode confiar, que há esperança, e o que a gente puder fazer, a gente tá aqui disponível pra aprender, pra compartilhar, pra acolher, a gente tá juntos, nós estamos todos juntos, e confia. E se você sentir, se tiver alguma coisinha pulsando aí, de nossa, me chamou a atenção, quero fazer parte, manda uma mensagem agora, porque a gente sabe que as pessoas certas vão aparecer, porque nós não estamos trabalhando sozinhas. Uau. Ai, fiquei emocionada. Peraí, tem que me recuperar pra falar. Linda. Eu quero dizer que você não tá sozinho com essa dor. Eu sei que muitas vezes a dor, ela é assim, lacinante e dilacera o nosso coração, que estar sozinho é muito difícil e que quando a gente encontra, né, esse lugar de, nossa, eu tô sozinho, parece que não existe mais esperança e que a gente vai ter que conviver com aquilo ali para sempre, mas você não tá sozinho. Não se permita por um momento acreditar nisso. Existe alguém ali por você e eu acho que esse também é o papel do IBT.
né? Levar essa esperança para as pessoas e mostrar que elas não estão sozinhas. Ai, meu Deus, que coisa boa estar com vocês aqui, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por sonharem esse sonho junto e que seja... Eu vou querer mais podcast com vocês, eu acho, hein? Tinha mais coisa pra falar. Gente, Precisa ficar 4 horas seguidas. Né? Muito obrigada por estarem com a gente mais essa temporada. Foi um prazer incrível estar com vocês. Obrigada por cada pessoa que ao longo de todos esses anos deixou seu carinho pra mim. Vocês não sabem quantas e quantas vezes eu tava pensando em desistir e brotava uma mensagem aqui e eu falava, ok, é pra isso. E se não fossem algumas dessas mensagens, sinceramente, não sei se eu estaria falando com você aqui hoje. Nesse dia tão auspicioso como esse vocabulário que a Carla adora falar, tão auspicioso que a gente está inaugurando o IBT. Então, muito obrigada por estar aqui. Se você sentir de fazer parte do nosso propósito, venha fazer parte do nosso propósito com a gente. A gente está começando, a gente tem consciência disso. Muito caminho pela frente, mas a gente está muito empolgada com a jornada, não só com o destino, e espero que vocês possam fazer parte dessa jornada com a gente também. Então, se você ainda não fez isso, curte esse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, não só esse, como o do IBT também, que eu, na verdade, nem sei em que canal que está sendo postado isso, seja lá onde você estiver, você se inscreve e curte. Deixe seu comentário contando como você se sentiu. Quiser voluntariar, clica aqui. Quiser lista de inscrição. Isso que eu ia falar. Se você sentiu ressonância, afinidade com o que a gente tá falando e você quer incentivar, doar pro IBT, Boa! a gente tem muita coisa pra fazer e a gente quer unir forças. Então, por favor, esteja conosco. Querendo doar também lá no site no tem nosso botão. site tem tudo lá. Então é isso, gente. Um beijo grande. Obrigada por tudo. Amo vocês e a gente se vê na 3ª temporada do TraumaCast com essas maravilhosas agora, hein? Um beijo e até lá.